Bom dia. Fora o bispo Dom Alano Maria do Nobé, os portuenses não tiveram aí no século passado, no século XX, uma liderança a defender o seu legado, ou seja, a sua história, né? Que Porto Nacional é uma cidade histórica, não é verdade? Foi o centro nervoso das discussões de criação do estado do Tocantins, não é? Os portuenses, com lideranças aí, deputados, deixaram correr frouxo o Siqueira Campos negar a história do Estado e criar a sua própria narrativa sobre a criação do Estado do Tocantins, que nasceu no século passado lá em Porto Nacional. Esse negócio de Teotônio Segurado tem algumas dúvidas sobre isso aí, ou seja, não é dúvida, ou seja, o Teotônio não foi, foi no século XIX, no século XX foi realmente ali na cidade de Porto Nacional. Então o Siqueira Campos pulou essa etapa de Porto Nacional e buscou lá em Teotônio Segurado, em 2019, porque não havia descendentes, né? Pular essa história de Porto Nacional. E os portuenses, as lideranças portuenses, calaram-se de forma vergonhosa, né? Quando foi criado o Estado, calaram-se novamente sobre a narrativa construída por Siqueira Campos. Siqueira, na verdade, inclusive, fez um lero lá com o pessoal de Porto, na época da criação da capital, né? Então ele negociou com o Henrique Santino uma coisa, a população de Porto instalou, organizou todos os prédios para receber a capital provisória, e Siqueira decidiu, depois de tudo pronto em Porto Nacional, decidiu mudar essa capital provisória para Miracema. Então isso é história, e as lideranças de Porto Nacional calaram-se novamente, não é verdade? Então o Siqueira Campos, ele obstruiu, de forma política, tentou obstruir a denominação do Hospital Geral de Palmas de Hospital Dr. Francisco Aires da Silva, sob o silêncio dos líderes deputados portuenses, e colocou o nome da mãe dele no Hospital Dona Regina, não é verdade? Então, assim, uma situação sem receber qualquer oposição das lideranças ditas portuenses. O Hospital Geral de Palmas hoje é conhecido como Hospital Geral de Palmas. Por quê? Uma decisão política de governo que colocou dificuldade para denominá-lo como Hospital Dr. Francisco Aires, que é o nome do hospital, e preferiu passar para a população o título de Hospital Geral de Palmas, enquanto todo mundo na cidade chama o Hospital Dona Regina de Hospital Dona Regina. O Hospital Dr. Francisco Aires é chamado de Hospital Geral. Então aí você percebe o viés político. Os lideranças de Porto Nacional calaram-se sobre isto também. E agora tem-se aí uma informação no Jornal do Tocantins, por exemplo, deste domingo, que a Justiça propõe um acordo em Porto Nacional sobre aquela ação indecente do Ministério Público de Porto Nacional para retirar a capelinha, uma igrejinha que tem em Porto Nacional há mais de 90 anos. A argumentação do Ministério Público é que a capelinha teria sido uma invasão, ou seja, não teria tido, na época, a autorização oficial da Prefeitura de Porto, há 90 anos, ou seja, então eu proponho aí ao Ministério Público também propor aí uma ação de desapropriação da Catedral Nossa Senhora das Mercês, né? Do Seminário São José ali na Rua Grande, né? Da Rua do Cabaçaco, na verdade, da Igreja São Luís Tadeu, construída pelo padre que realmente era considerado um santo em Porto Nacional, o Padre Luz. Então, é um desrespeito à história da cidade, essa ação do Ministério Público, e que seguiu adiante com o apoio da Justiça, que o juiz poderia simplesmente ali, de pronto, negar por absoluta falta de propósito, uma ação para desapropriar uma capelinha, uma igreja que está no lugar há mais de 90 anos. E agora descobre-se que a igreja tinha a posse oficialmente, ou seja, existia documento, e que, na verdade, o poder público aqui invadiu o local da igreja e aprovou loteamentos em redor da igreja de uma chácara que era dos padres franciscanos. Então, assim, é um negócio tão absurdo isso, que o bom senso devia funcionar. Ou seja, mas, na verdade,
parece que há promotores que querem aparecer, em vez de subir em cima de um poste com uma melancia de cabeça para cima, eles ficam com essa situação de negar a história da cidade, porque é uma ação que não ia adiante de forma alguma, independentemente da igreja apresentar esse papel. E agora, depois da igreja apresentar o papel, os senhores doutores querem fazer um acordo. Só se for de pagar a indenização para a igreja, não é verdade? É acusada de invadir um terreno 90 anos depois de que essa igreja está instalada no lugar. É um absurdo desses absurdos que acontecem em Porto, sem qualquer resistência das lideranças políticas da cidade. Ou seja, até inclusive a cidade que já teve 3 ex-presidentes do Tribunal de Justiça aí, que ou nasceram em Porto Nacional, ou beberam dessa tradição da cidade, porque ali iniciaram suas carreiras. 3 ex-presidentes de tribunal. Ainda tem juiz que, de Porto Nacional, que ninguém se movimenta para um absurdo desse, para 3 garotos que passaram em concurso de múltipla escolha para promotor, e que, na vontade de aparecer, porque a única justificativa é a vontade de aparecer, aceita um pedido na justiça de desapropriar uma igreja que está no lugar há mais de 90 anos. Ora, veja bem, é negar a história dos franciscanos, é negar a história dos franceses, que chegaram em Porto Nacional no século XIX, construíram esse edifício religioso, né, da Igreja Católica, e proporcionou a formação de centenas de milhares de jovens no ex-norte de Goiás que não tinham condições de ir para o Sul Maravilha para se formar. Veja bem, é uma situação de extrema gravidade essa falta de preparo, essa falta de senso, essa falta de civilização, essa falta de conhecimento filosófico e científico de promotores para tentar desapropriar uma igreja centenária em Porto Nacional, negando a própria história da cidade. Nesse tempo todo não apareceu nenhuma resistência, seja das lideranças, deputados estaduais. Porto Nacional tem 6 deputados estaduais, tem 1 deputado federal, tem um senador que foi eleito em Porto Nacional. Ninguém se posicionou contra esse absurdo do Ministério Público e da Justiça de acatar uma decisão dessa, causando esse prejuízo não só moral e ético à Igreja Católica, mas à tradição cultural da cidade. Um bom dia para você.